Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. At times life is wicked and I just can't see the light. As últimas semanas têm sido difíceis no mundo dos games e eu acho que tudo isso tem uma grande lição para nos ensinar, especialmente com o que aconteceu recentemente com a Digital Foundry. E hoje eu quero bater esse papo aqui com vocês. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala galera, é um grande prazer em ter vocês aqui novamente e hoje eu tô fazendo um vídeo talvez mais estilo vlog. Espero que vocês gostem e peço a gentileza de deixarem um like aqui no vídeo. O YouTube ele tá com problemas graves recentemente, muitos canais aí estão com problemas até quando fazem live. Vocês viram isso aqui no podcast, o último que nós tivemos, estava apontando que tinha 100 pessoas assistindo com 500, 600 likes. Tem coisa errada, né? O pessoal também tá reportando que tá dando problema para registrar o like. Então fiquem ligados nisso daí, porque pro canal isso é uma métrica muito importante. É importante ter o seu like, é importante que ele fique registrado. Então verifique se o seu gostinha ficou aí, tá bom? Vamos lá então falar sobre a polêmica do dia. A gente sempre ouve falar que tudo tem limite. Então com certeza nós aqui, como pessoas que seguimos o mercado de games e naturalmente, né, já nos deparamos, mesmo que você não curta tanto, com a Console War. E eu sempre fui muito específico e direto no meu posicionamento aqui no canal. Eu não vejo problema nenhum no cara zoar o PlayStation ou outro zoar o Xbox, contanto que respeite justamente esse limite. Qual que é o limite da Console War? Não é muito difícil você estipular um limite para isso. É exatamente o mesmo limite social que nós temos como seres humanos, como pessoas que vivem dentro de uma civilização. E aí entra aquele ditado, né? Onde o seu direito acaba quando o do outro começa. Mas é fato que muitas das pessoas que querem fazer Console War, que querem fazer uma brincadeira, não tem maturidade para isso. Isso é uma coisa que as próprias marcas estimulam dentro dos seus consumidores. Você falar que, nossa, a Microsoft e a Sony, elas não gostam de zoeira de console, não gostam de... É mentira, porque a Microsoft faz as suas propagandas cutucando a Sony. A Sony atualmente ela é um pouco mais quieta, né? Mas ela também já deu as cutucadas dela na Microsoft. E isso acontece desde que eu me conheço por gente. Quem não lembra das propagandas da Pepsi versus a Coca-Cola lá nos anos 90, com o passar do tempo também, isso foi se intensificando para outras marcas no mercado. Então isso sempre existiu, Samsung e Apple. Só que de vez em quando, caras, as coisas fogem um pouco dos limites. Até onde você e eu estamos dispostos aí para provar algum determinado ponto, para sustentar alguma determinada paixão. Uma coisa é você fazer uma zoeira, você fazer uma brincadeira, você fazer uma caricatura de uma situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram quando o Series X estava tendo aquela especulação sobre ter problemas ali no aquecimento? Muita gente fez caricatura, eu fiz uma caricatura dessa situação. Peguei a foto, fiz uma thumbnail pro vídeo, às vezes pegando fogo, o cara fazendo churrasco, mas não havia nada ali que determinasse, olha, o console está com defeito, o console está com superaquecimento. Porque isso se chama caricatura. É um exagero que você faz consciente e que você deixa perceptível para exemplificar uma situação e fazer um humor em cima daquilo. É que nem você pegar, por exemplo, quem zoou o PlayStation 5 falando que parece uma tapioca, falando que parece um prédio, que parece um Boeing. Não tem problema nenhum nisso, porque realmente representa parte aí da verdade, com certeza. Agora, e quando você começa a tentar partir pro lado onde você ataca ferrenhamente
uma pessoa ou alguém no intuito de invalidar o ponto de vista dessa pessoa. É justamente aí onde as coisas começam a esquentar e é onde os problemas começam a surgir. Eu sei que você que está ouvindo isso aqui agora, você quer que eu vá logo direto ao ponto, mas eu estou fazendo uma pequena consideração aqui, porque é importante para a gente chegar ao ponto do que aconteceu com a Digital Foundry. A gente viu a Console War, por exemplo, aqui no Brasil, tomar proporções bem maiores, e a gente viu ela começar com uma coisa espontânea, uma coisa de molecagem, uma brincadeira, e acabou se tornando em coisa séria. A gente viu pessoas que tomaram processos justamente por terem atacado o lado pessoal de outras pessoas na indústria de games, jornalistas, meios de comunicação, porque não souberam colocar a sua crítica, não souberam dar grandeza aos seus argumentos sem atacar o outro argumentador. E esse é um erro terrível que a maioria comete. É justamente aquilo que eu já falei em outros vídeos, que é o famoso argumento ad hominem, que é quando você está atacando a pessoa e não falando a respeito da ideia dela. Um outro exemplo também muito prático. Muita gente fica comparando os jogos que saem durante o ano para cada plataforma. Então é comum o pessoal fazer as famosas listinhas, né, de cada lado. Às vezes vem lá o cara do Xbox, faz a listinha ali dele, vem o cara do PlayStation, faz a listinha ali dele, às vezes até cara da Nintendo entra na brincadeira. E geralmente o que acontece? Quando o cara vai e faz a comparação da lista, o argumento do outro é uma coisa que é totalmente nada a ver. Ele pega e chega ali no cara que fez a argumentação, provando às vezes o ponto de vista dele, que sei lá, a lista dele é maior do que a do outro amigo ali, e fala pra ele, tá bom, mas quais desses jogos dessa lista você jogou? Cara, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Se o argumento ali é falar sobre a diversidade na plataforma, não interessa se o cara jogou todos os jogos que estão ali naquela lista ou se ele jogou apenas alguns, porque aquilo continua sendo uma verdade e você não vai refutar aquilo atacando o cara que mostrou aquele fato. Se ele começar a falar que os jogos daquela lista são melhores que os jogos que estão na sua lista, por exemplo, aí sim você entra com esse argumento, porque aí você pode cobrar a veracidade, porque para se comprovar isso, para ele poder dizer isso, ele tem que ter jogado, ele tem que conhecer do que ele está falando. Porque a partir desse momento você sai da parte teórica do argumento e vai para a parte prática. E na parte prática é o mano a mano. E eu concordo totalmente com esse argumento, sobre você cobrar uma ID, uma gamer tag, dependendo do que a pessoa está falando. Mas não adianta você querer aplicar isso em toda situação, porque você não vai refutar a ideia. Você não vai conseguir fazer um console determinado vender mais porque você atacou alguém que gosta mais do outro console. Quando a gente começa a falar sobre fatos e aspectos técnicos, é uma outra dimensão onde a zoeira não intervém em absolutamente nada. Na verdade, muitas vezes a zoeira depende do que os fatos e a técnica dizem, porque é a partir daí que surgem as brincadeiras e comparações. Só que e quando um fato e a técnica não apoiam a sua ideia? Você aceita isso? Ou você tenta maquiar essa realidade de alguma forma que faça você se sentir melhor? Então aí sim a gente chega no ponto que é o ápice aqui do nosso vídeo, que é sobre o caso da Digital Foundry. A gente viu várias comparações da Digital Foundry nesses últimos tempos, mostrando o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E durante o ano inteiro a gente viu essa zoeira de poder, a gente viu essa brincadeira toda. Isso também aconteceu com o PlayStation 4 base e o Xbox One. Então rolou brincadeira com a galera do Xbox. E agora, durante esse ano, o jogo virou, porque no papel o Series X era ou é mais poderoso. Então, quando saíram as comparações mostrando o PlayStation 5 levando vantagem na maioria dos casos, é lógico que o jogo ia virar e a zoeira ia comer solta. Só que aí o que aconteceu? Começaram a atacar a fonte dessas comparações e não as comparações em si. Não tentaram refutar tecnicamente um fato que foi comprovado. E a partir daí começou aquela zoeira. A Digital Foundry, que antes era tão utilizada por uma determinada galera aí, na época de comparar o PlayStation 4 Pro com o One X, agora passou a ser invalidada, porque simplesmente não conta mais. E aí que você começa a ver, né, cara? Porque apesar de produtores de conteúdo já terem caído aí do mainstream da internet,
deixaram algumas sementes, cara, que olha, germinaram em verdadeiros frutos podres. E vocês sabem o que estão utilizando para atacar a Digital Foundry agora, dizendo que os caras não têm credibilidade nenhuma? Estão utilizando um post do John Lineman, que é um dos integrantes da equipe da Digital Foundry, de 5 anos atrás, onde ele estava tecendo uma crítica à Microsoft que, segundo ele próprio, estava sendo feita dentro de um contexto onde ele estava criticando o posicionamento que a Microsoft estava tendo sobre aquela época do Dometric, das mídias físicas, né, que estava rolando aquela questão lá da Microsoft de você não poder emprestar seu jogo, coisas do tipo. Então aquilo foi uma coisa que para ele foi muito marcante, né? E esse post que ele fez, vocês estão vendo aqui na íntegra, quando ele falou, ó, não gosto do que a Microsoft trouxe para a indústria e acho que seria melhor se eles nunca tivessem entrado nisso. Posso deixar isso de lado ao escrever e apresentar pensamentos livres na minha antipatia por eles? No entanto, mas lendo como se eu realmente prefiro o Xbox, parece que ficou meio sem sentido a frase dele, mas basicamente ele estava fazendo justamente essa crítica. E ele mesmo esclareceu isso quando ele falou que ele estava lidando com um troll que tinha lá no fórum do NeoGAF. E aí ele realmente perdeu a paciência e soltou os cachorros. Tanto é que ele admite que foi uma má ideia o post dele. Só que, caras, isso aqui é um negócio que aconteceu 5 anos atrás. Muita gente hoje vai chegar e falar, não, mas olha só o que o cara falou. Pô, é engraçado, né? Vocês lembram um tempo atrás, quando, né, canais aí de pessoas canceladas estavam na ativa, e naquele momento que aconteceu esse ano ainda, tava rolando aquela zoeira, aquele papo lá sobre pirataria, né? Os caras lá desbloqueando Xbox 360. A galera que era seguidor desse pessoal aí negava de pé junto que isso tinha acontecido. E quando a gente fez o Exposed, provou com todas as provas que aquilo tinha acontecido, mesmo inclusive os próprios caras mentindo, dizendo que nunca tinham feito, muita gente ainda entrou em contradição, porque, ah não, tá bom, fez, mas olha quanto tempo que faz que isso aconteceu. A própria pessoa não se defendeu dizendo, não, mas olha, mesmo que tivesse sido, olha quanto tempo que já foi. Para pensar um pouco pelo lado lógico disso que você está fazendo. Você num dia usa o mesmo argumento como justificativa para uma pessoa que você gosta, mas para a pessoa que você não gosta, que não está apoiando as suas ideias, que está desmistificando as coisas que você diz, aí isso passa a não valer mais. Então vamos supor que o John Lineman, naquele tempo, fosse um anti-Xbox. Pô, cara, faz 5 anos aí. Eu acho que o trabalho do cara já diz muito sobre ele. Você vê análises muito competentes que a Digital Foundry faz. Não tô dizendo que os caras são imperfeitos, toda empresa erra. Um dia eles também vão errar em algum vídeo. Muita gente vai cair matando em cima, mas você não pode tirar um erro que os caras cometem dentre dezenas de bons conteúdos para desmerecer todo o trabalho das pessoas. Então esse vídeo aqui, como eu falei, eu tô fazendo mais meio que em forma de vlog para bater um papo aqui com vocês e tentar chegar aí no âmago dessa situação, porque amanhã pode ser você, pode ser eu. Como que a gente vai agir? Nós, por exemplo, agora eu posso falar nós, como fãs de PlayStation, vamos agir se amanhã a Digital Foundry pegar e comprovar que realmente ó, o Series X ele realmente tem vantagem aqui, realmente ó, ele vai tá melhor daqui em diante, tudo bem, né? Não seria nada mais que obrigação. Mas a zoeira de poder voltaria à sua ordem natural. E aí, será que a gente vai ficar falando que a Digital Foundry é comprada? Será que a gente vai ficar falando que a Digital Foundry agora é cachista ou coisa do tipo? Eu não tô dizendo que não exista a possibilidade de empresas fazerem isso, tá? Então não entendo como se eu estivesse mandando indireta aí para nenhum canal de Xbox ou PlayStation, porque realmente isso é possível. Né? Houve o caso recente aí da Ubisoft que ficou meio complicado aí. O pessoal estava reportando que ela tinha piorado a versão do PlayStation 5 do jogo dela lá do Valhalla para poder se equiparar ao do Xbox. No fim foi confirmado que não era nada disso. Mas existem relatos que a Ubisoft, por exemplo, no passado deixou de melhorar o jogo para um PlayStation 4 para poder ficar ali mais pau a pau com o Xbox One. Vocês lembram disso? Tem matéria falando a respeito. Agora, isso também já faz o quê? Uns 4, 5, 6 anos atrás? Então, de repente, políticas mudam dentro da empresa, pessoas, supervisores, funcionários mudam. A gente não pode sempre acusar da mesma coisa, não significa que a gente não possa desconfiar. Lógico, isso é direito de todos nós. Mas, como nós vimos aí, parece que não foi o que aconteceu. Então, um ponto positivo
para o caso da Ubisoft. É assim que tem que ser. Você tem que criticar a ideia, você tem que apresentar argumentos porque você acha que aquela ideia está errada, e se você não consegue ver que realmente ela pode estar certa, não adianta você, em vez de atacar a ideia, atacar a pessoa, porque isso não vai validar o seu argumento. Pode ser até legal, pode ter até alguns que vão ficar batendo palma caso você faça isso, mas no fundo você sabe que você está errado. E você só está usando isso como um consolo próprio. Isso aí, amigo, não é problema de console, tá? Isso aí é problema de carência. Arranje uma namorada. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele sirva aí para todos nós, para você aí que faz essas coisas também. Pensa 2 vezes, começa a evoluir mais a sua forma de pensar. Você não precisa deixar de fazer zoeira de console. Isso é uma coisa engraçada. Nós precisamos disso no mercado de consoles. Quem fala que não tá sendo hipócrita, porque esse cara lá na casa dele, quando o time de futebol dele tá jogando e ganha do amigo dele, ele vai e zoa o amigo dele. Então não vamos ser hipócrita aqui. Zoeira de console é necessária e eu apoio a console war dentro dos limites aceitáveis, dentro dos limites que a gente pode considerar de forma sadia, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.